Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente neste dia. Então convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for, me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 5, dos versos 1 ao 32, que vai falar sobre a descendência de Adão. Eu vou ler apenas até o versículo 4, que diz assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Se você continuar lendo, você vai ver que a partir de Sete vê uma outra geração, dessa geração vê uma outra, vê uma outra, vê uma outra. E aqui vai relatar toda a descendência de Adão até Noé e seus filhos. E o que a gente aprende com descendência? Que é uma outra parte da Bíblia que nós não gostamos muito de ler, porque fala da história de uma pessoa, dessa pessoa gerou tal filho, esse filho gerou outro filho, esse filho desse filho gerou outro filho, esse filho desse filho, e vai, sem fim. É uma parte que nós não gostamos, mas que hoje Deus ministrou algo diferente ao meu coração em relação a isso. Descendência fala de gerações seguintes, fala das futuras gerações com base numa origem. A origem que temos aqui é Adão. Então, a partir de Adão veio a sua descendência, ou seja, veio as próximas gerações. Descendência. Próximas gerações falam de frutos, principalmente aqui porque nós estamos falando de pais e filhos. Os filhos são frutos dos pais, são resultados. São tesouros que o Senhor confiou aos pais para cuidar, para educar, para ensinar no caminho dele. Então, a gente vê aqui a questão dos frutos. Os filhos são frutos dos pais, frutos de um amor, frutos de uma combinação de DNA, de genética. Então, os filhos são frutos. E aqui a gente vê uma descendência. Aqui a gente vê várias gerações. Aqui a gente vê a geração de vários frutos. Aqui a gente vê frutos de Adão, a gente vê frutos de Sete, frutos de Enos, até chegar a Noé. O que Deus ministrou ao meu coração é o que você tem plantado. Sabe, o fruto ele é o resultado final, mas para haver um fruto tem que haver uma sementinha lá no início. Essa sementinha ela tem que ser regada. Dependendo da terra, ela pode ou não se desenvolver, ou ela pode não criar raízes e morrer. E baseado nesse contexto de descendência, de gerações futuras, de frutos, dos filhos que são os frutos dos pais, eu te pergunto, o que você tem plantado? Sabe, a gente tem vivido um tempo onde a gente vive muito no imediatismo, onde a gente só pensa no hoje, no agora. Mas o que nós estamos plantando hoje que gerarão frutos lá na frente. Assim como Adão. Olha o tamanho da descendência que Adão gerou. E não parou em Noé. De Noé teve Sem, Cã, Jafé, e deles vieram outras. Quantas gerações vieram após Adão? Quantos frutos Adão deixou? E eu te pergunto, que frutos você tem gerado? O que você tem plantado? O que você tem semeado? Será que você tem plantado a fofoca? E você vai colher. Será que você tem plantado a mentira? E você vai colher. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Será que você tem plantado os ciúmes, a ira, a inveja, a raiva, a promiscuidade, a iniquidade?
O que você tem plantado e que frutos você espera colher com isso? Não tem como hoje eu plantar aqui um pé de limão e esperar colher uma laranja docinha. Não tem como. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Aquilo que a gente planta gerará frutos. E a gente precisa arcar com as consequências daquilo que fazemos. Sejam elas boas, como uma laranja docinha, sejam elas azedas, como um limão. Então eu te pergunto, o que você tem plantado? Que frutos você tem gerado? O que os seus frutos dizem sobre você? Os filhos são resultado dos pais. Toda vez que você vê uma criança educada, uma criança obediente, uma criança amorosa, respeitosa, que sabe escutar o não, que sabe ali, sabe, uma criança ali maravilhosa. Você não simplesmente elogia e dá parabéns à criança, mas você parabeniza os pais, ou seja, o dono por aquela criança, o responsável por gerar aquele fruto. Então, o que os seus frutos dizem sobre você? O que os seus frutos refletem sobre você? Sabe, os filhos são reflexos dos pais, os nossos frutos são reflexos daquilo que plantamos. Os nossos frutos são reflexos daquilo que somos. Não tem como eu ser uma pessoa infiel, eu ser uma pessoa que não honra a Deus, que não obedece a Deus, que não lê a Bíblia, não lê a palavra, e ter frutos dizendo que eu sou uma grande mulher de Deus, e que eu sou isso, e que eu sou aquilo. Não. Os frutos revelam, são reflexo de quem os plantou, da semente. Então, como eu falei, não tem como eu plantar um pé de limão e esperar colher uma laranja. O que os seus frutos dizem sobre você? Quando você não estiver mais aqui, o que os frutos que você gerou dizem ao seu respeito? Como você vai ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Você vai ser lembrado como um homem e uma mulher de Deus, alguém que honrava ao Senhor, alguém que obedecia, alguém que servia, alguém que estava ali pelo Senhor. Como que você vai ser lembrado? O que os seus frutos dirão quando você já não estiver mais aqui? Sabe, a gente pensa muito no hoje e no agora e não estamos muitas vezes preocupados com o legado que estamos deixando. Nós nos preocupamos apenas com o exterior, com a imagem que estamos passando para as pessoas. Mas que legado a gente tem construído? O que os nossos frutos vão dizer ao nosso respeito, se é que estamos gerando frutos? Porque muitas vezes a gente pode ser como uma videira estéril, que não gera nada, que não tem perspectiva de nada, que não tem expectativa de nada, que só deixa a vida levar. Mas eu te pergunto, o que os seus frutos dizem ao seu respeito? Você tem gerado frutos ou você tem sido como uma figueira estéril? Onde você tem semeado? O tipo de terra onde você semeia determina a forma como o seu fruto vai desenvolver, a forma como ele vai crescer. Há uma parábola que diz que um semeador saiu a caminhar pelo caminho e algumas sementes foram se perdendo no meio do caminho. Uma caiu no meio da estrada e vieram as circunstâncias e quebraram, passarinhos pegaram. Teve outra semente que ela caiu em meio a pedras e aquelas pedras ali sufocaram ela e ela não conseguiu crescer, não conseguiu chegar até a terra para se desenvolver. Outra semente caiu ali entre espinhos e esses espinhos sufocaram de uma forma que ela não conseguiu se desenvolver. Mas ainda teve uma outra semente que caiu num solo fértil e se desenvolveu, e cresceu, e criou raízes. E eu te pergunto, aonde você tem semeado? Será que você tem buscado semear em coisas fúteis, em coisas superficiais, em coisas momentâneas, que não vão te dar bons resultados, que não vão te dar frutos? Ou você tem se preocupado em semear num solo fértil? E esse solo fértil, eu te digo, é a presença de Deus. Esse solo fértil para você semear
é a casa do Senhor. Ainda que você semeie chorando, ainda que você semeie em lágrimas, você vai voltar colhendo com alegria. Então, aonde você tem semeado? Será que você tem semeado no mundo lá fora? Será que você tem semeado em pessoas? Será que você tem semeado em dinheiro, em coisas supérfluas? Ou você tem semeado aonde te dará frutos, não simplesmente aqui, mas também frutos eternos? E este lugar onde semearemos e teremos frutos eternos é no Senhor. Então semeie. Milena, mas semeie aos pés do Senhor. Porque ainda que semeando em lágrimas, você colherá com alegria. O Senhor está regando o solo. O Senhor vai te honrar. Então semeie na casa do Senhor, ainda que em lágrimas, ainda que em meio à dor, ainda que em meio às circunstâncias que você tem enfrentado. Não deixe de semear na casa do Senhor. Não deixe de semear no solo fértil. É na presença do Senhor que precisamos semear. Não é nas redes sociais, que pode representar a semente que caiu na beira do caminho, que vieram os pássaros, vieram lá e pegaram. E essa semente não vingou, essa semente nem chegou a penetrar na terra. Muitas vezes acontece isso. A gente quer semear sonhos, projetos e desejos em redes sociais e posta lá, esperando aplausos, esperando elogios, esperando alguém falar: amiga, é isso, amigo, é isso. Mas você nunca sabe quem está por trás das suas redes sociais. Às vezes as pessoas estão ali te aplaudindo, mas sonhando para estar no teu lugar. Então tome muito cuidado onde você tem semeado. As pessoas que você tem confiado a semente dos seus sonhos, a semente dos seus projetos, a semente dos seus desejos. Tome cuidado aonde você está semeando, de que forma você está semeando. Se preocupe em semear no secreto, aonde aquele que te vê em secreto te recompensará em público. Então cultive ali a sua semente, cultive ali o seu fruto, primeiramente no secreto, em intimidade. Secreto não é em segredo, né? Sem que ninguém saiba o Deus que você serve, a quem você serve, a quem você louva, não. Mas é em intimidade com o Senhor. Enquanto você vai ali semeando, Deus vai cuidando de você. Enquanto você vai ali semeando, o Senhor vai regando o solo, o Senhor vai colhendo as suas lágrimas, o Senhor, sabe, vai ali junto com você no secreto, intimidade. Então tome muito cuidado onde você tem semeado. Tome muito cuidado sobre aonde você tem semeado. Você tem semeado na beira do caminho? Você tem semeado em meio às pedras, em meio aos espinhos? Ou você tem semeado em terra fértil, em terra onde está ali adubada, preparada, pronta para receber a sua semente e lá na frente gerar frutos? Então é isso que a gente aprende com descendência. A gente aprende sobre frutos. Que frutos você tem gerado? O que você tem feito hoje que gerará frutos no futuro? E esses frutos são bons ou ruins? O que esses frutos dizem ao seu respeito? O que os seus frutos revelam sobre você? Aonde você tem semeado? O que você espera que os seus frutos gerem? O que você espera que os seus frutos digam ao teu respeito quando você já não estiver mais aqui? Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.